Há um grande descontentamento por parte da população do extremo norte de Israel em relação ao próprio governo central de Israel em Jerusalém. Isso porque essa população se sente traída, usa até esses termos, as pessoas usam esses termos, inclusive o líder de uma dessas comunidades chegou a dizer que se sentia como se estivesse levando um tapa na cara do próprio governo em função da situação atual do extremo norte de Israel, que é muito diferente das demais regiões. Ou seja, nesse momento de cessar-fogo, pelo menos um cessar-fogo limitado entre Israel e o Hezbollah, e também entre Estados Unidos e Irã, a população do resto do país voltou a uma rotina normalizada. E a população do extremo norte ainda continua a sofrer com disparos de foguetes e também de drones por parte do Hezbollah. Havia, inclusive, o planejamento de, nessa terça-feira, várias dessas comunidades entrarem em greve, as autoridades públicas entrarem em greve. Essa greve não vai acontecer em função de questões burocráticas e de documentação, mas o plano era esse. Durante o período da manhã dessa segunda-feira, inclusive, houve disparos por parte do Hezbollah contra o norte de Israel, justamente no momento do transporte escolar das crianças para as escolas, e isso causa ainda mais revolta entre a população. Um ponto importante também, várias dessas comunidades decidiram adotar um sistema próprio, ao contrário daquilo que determina o comando da Frente Interna, que havia liberado aulas em determinados locais, havia trocado aquelas cores do comando da Frente Interna, e essas comunidades falam, não, nós não nos sentimos protegidos, então nós mesmos vamos determinar que as escolas permanecerão fechadas. Essa decisão, como eu disse, ela foi revista, mas esse é um ponto que ilustra bem esse momento de grande descontentamento por parte da população do extremo norte de Israel, que se sente abandonada. E esse é um ponto importante, porque o extremo norte de Israel, aliás, toda a região norte de Israel, nesse momento, é o calcanhar de Aquiles do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É uma população que, segundo as pesquisas, 71% dão uma nota muito ruim para a forma como o governo administra essa situação, inclusive 31% daqueles que votaram em partidos que formam a atual coalizão de governo. Lembrando sempre que Israel está num ano eleitoral, as eleições devem acontecer no mês de outubro desse ano, e o norte continua a ser uma questão não resolvida. Aliás, o país todo continua com a situação em aberto na medida em que há uma guerra contra o Hezbollah e também uma guerra contra o Irã, que ainda não estão definitivamente, as situações não estão resolvidas. Mas um ponto importante é lembrar essa questão eleitoral e também lembrar que muitas das pessoas já criticam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no norte porque consideram que Netanyahu está a ceder aos pedidos do presidente Donald Trump para não realizar ataques mais profundos, por exemplo, contra o bairro de Dakhla, ao sul de Beirute, que é o reduto do Hezbollah ao sul da capital libanesa, nem contra a capital Beirute, em função dos pedidos do presidente Donald Trump. E é isso mesmo, segundo as informações que nós recebemos, essa política ela deve continuar, ou seja, Israel não deve seguir adiante com ataques mais profundos na capital libanesa contra o Hezbollah, a pedido do presidente Donald Trump. Então Netanyahu precisa, nesse momento, ele está, na verdade, pressionado por duas frentes. Primeiro, pelo presidente Donald Trump, que faz esse tipo de pedido, e também pela população do norte de Israel, que quer que o governo do próprio país de Israel tome decisões firmes para protegê-la diante dessa pressão internacional, tanto por parte do presidente Donald Trump, quanto dos ataques do Hezbollah que continuam prosseguindo.